Namastê! Sejam muito bem-vindos. Meu nome é Thiago Rian e eu estou aqui para fazer esse vídeo com uma certa simplicidade e vou estar conversando com vocês sobre caminhos espirituais, sobre a minha perspectiva sobre meditação e autoconhecimento. Se você se liga nesse tipo de assunto, seja muito bem-vindo, fica até o final que talvez traga alguma dica, algum insight para você. Bom, em primeiro lugar, quero saudar quem está chegando pela primeira vez aqui no canal Aprendizagem Viva. É um canal muito diverso, porque é um canal que também vem refletindo os meus caminhos de aprendizagem, na verdade. Ele começa com um congresso de aprendizagem e tem lá os primeiros vídeos do canal. Sempre estou lembrando que são vídeos assim com conteúdo incrível que começou. A história toda do Aprendizagem Viva nasce daí. E depois ele foi caminhando para as outras áreas do conhecimento, da aprendizagem, que eu acho que o nome, nesse certo sentido, traz bem o que realmente esse canal é e o que eu me sinto ser, um aprendiz de sempre, né? Um aprendiz vivo que está a cada passo da vida se renovando, se reciclando, se ressignificando, porque uma das nossas máximas é o tempo de ensinar, é o tempo de aprender, né? E o professor é aquele que está sempre em constante aprendizado. Então, eu sou um tipo de professor aprendiz e para mim é uma alegria compartilhar esses insights, essas dicas, né, que vão chegando no caminho de acordo com a minha experiência. Porque não adianta nada eu falar de uma coisa que eu não experienciei, que eu não vivenciei, que não faria sentido nem para mim e nem para você. Bom, então eu começo dizendo que essa história toda de espiritualidade, que na verdade quando começou para mim eu não tinha esse nome, né? Eu era muito jovem e para mim se manifestou, né, no meu contato que eu tive com a religião cristã católica. Venho de avós de avós sobretudo, né, muito devota. Minha mãe sempre orou comigo na cama, a hora que eu ia dormir, a gente sempre fazia o Pai Nosso, Ave Maria, fazia uma oração também para o Padre Rodolfo Komorek. Enfim, ela foi não diria doutrinando, mas assim, foi me acostumando com esse contato com o divino, com aquilo que a gente não consegue realmente definir, mas é algo que está além da nossa existência pessoal. Então, meu primeiro contato foi através de Jesus Cristo. E eu lembro quando eu estava para fazer a primeira comunhão, eu falava com Deus assim no meu coração, dizendo: não, Deus, me mostra se eu estiver fazendo alguma coisa errada. E assim, tinha essa oração sincera de um menino, sei lá, de 9 anos, alguma coisa assim. E quando eu fazia alguma coisa que a minha consciência me acusava, eu ficava com peso na consciência. Eu lembro que se eu fizesse alguma coisa que eu sabia que não era bom moralmente falando, né? Uma coisa boba qualquer de criança aí, pegou uma coisa que não é tua, algo assim, eu sentia assim esse peso na consciência. Só que naquela época não fazia sentido que isso poderia ser Deus me respondendo, né? Oh, você pediu para te avisar, eu te avisei. Isso ainda não tinha essa relação feita. Tem uma máxima nas escrituras árabes, se não me engano, que diz assim: aquele que busca Deus encontra a si mesmo. Aquele que busca a si mesmo encontra Deus. E no hinduísmo a gente tem essa imagem muito bonita do pássaro, né, que simboliza o autoconhecimento. Ele tem duas asas. Uma asa é a asa da sabedoria, Gnana Yoga. E a outra asa é a asa da devoção, Bhakti Yoga. Então é dito assim, que se você segue num caminho da sabedoria, mas não tem o lado devocional, você acaba tendo, assim, primeiro que o pássaro não vai voar, né? Ele não vai voar, pensa, e não vai conseguir sair do chão. Mas uma das armadilhas é a arrogância, aquela arrogância intelectual, a pessoa que sabe tudo, né? Só que ela não abre o coração. Ao passo que se esse pássaro só tem a asa da devoção, sem a asa da sabedoria, de novo, ele não vai conseguir voar, mas ele também vai poder cair na armadilha do fanatismo, da beatice, no sentido de que é uma pessoa que não consegue se abrir para outras perspectivas. Daí eu já escuto até aquela parte que está escrita assim nas escrituras bíblicas, dizendo: na casa de meu pai há muitas moradas, né? Então tem muitos caminhos para esse encontro consigo mesmo, esse encontro com Deus, né? Eu tive a graça, a sorte, enfim, de andar com alguns seres que eu considero muito iluminados, que assim eu pude ver assim na vida deles de que não existe um conflito entre o caminho da sabedoria,
que, vamos dizer assim, atribui a sabedoria como sendo uma forma de chegar à verdade, e também não existe conflito no caminho da devoção, porque as pessoas que eu estou me referindo, né, que eu tenho como referências para mim de seres santificados, seres iluminados, traziam esses dois aspectos de uma maneira muito equilibrada. Então, acho que talvez isso seja uma coisa assim, para a gente refletir. Não adianta a gente só estudar as escrituras se não existe aquele amor, aquela devoção. E não adianta também a gente só ficar no serviço devocional, abnegado, sem também trazer aspectos de sabedoria para a nossa própria vida. Aí eu acho válido também trazer que na minha caminhada, isso tudo começou também, começou a se consolidar, na verdade, a busca foi se intensificando, né, conforme os anos foram passando, e, enfim, frutos de várias questões, né, porque eu acho que a gente não se move, a gente não sai do lugar se não tiver alguma coisa incomodando, né, então no meu caso não foi diferente, tive alguns meus incômodos, né, na juventude, e saí literalmente andando, saí viajando, e saí buscando coisas, né, buscando aprendizagem. O que eu percebi que foi assim muito forte no meu caminhar foi esse encontro com a necessidade de começar a desintoxicar o meu corpo. E a primeira vez que eu entrei em contato com essa questão, tipo assim, na época, né, que foi assim para mim, hoje em dia para mim é diferente, de me abster de alguns alimentos, era uma coisa muito nova, eu nunca tinha pensado em, por exemplo, não comer carne. Vou dar um exemplo. Isso não é uma apologia ao vegetarianismo, veganismo, nem nada, porque hoje eu não me enquadro em nenhuma dessas classes. Mas naquele momento foi importante eu mudar a alimentação no sentido de começar a me tornar mais consciente do que eu estava comendo ou deixando de comer, para começar até a perceber meu corpo de uma maneira diferente. E uma coisa que eu nunca tinha, assim, nunca tinha refletido sobre, né? Então isso foi muito importante no meu caminhar. Começar a fazer certas dietas, aí que eu entrei em contato com jejuns prolongados, porque parece que mudando, de outra forma dizendo, é sair do piloto automático, né? E eu senti que foi muito importante sair do piloto automático de uma maneira orgânica mesmo, né? Então, isso eu já não comia, aquilo eu não comia, e tive várias fases, inclusive radicais, né? Teve uma época que eu fiquei até sem comer um tempo, uma dieta líquida, enfim, teve várias fases, né, nesse aprofundamento, né? Mas eu só acho que é importante citar isso, que no momento que a gente começa a se abrir para um autoconhecimento, é importante perceber o que está entrando no corpo, ainda que não seja o que entra, o que sai que dá problema, né? Mas o que entra, no momento que você vai sutilizando, você vai se abrindo para uma autopercepção. E aí chega num outro ponto que eu sinto que eu tô hoje, é de perceber o que o meu corpo está pedindo. Então, por isso, de novo, não me enquadro em nenhuma classe, vegano, vegetariano, carnívoro, enfim, não me sinto nada, não me identifico com nenhuma dessas ideologias, porque hoje para mim é mais importante perceber o que o meu corpo está precisando naquele momento, sem ter isso sim, isso não. Para mim foi assim o aprendizado. Mas eu precisei passar por uma fase onde eu realmente fui restringindo. Naquele momento era um pouco em cima ainda de idealismos e tal, mas hoje eu percebi que o fruto dessa prática foi aprender a ouvir os elementos que o meu corpo estão pedindo, né? Ou que estão a mais, ou que estão a menos. Paralelo à história toda da nutrição, e uma coisa que eu agradeço muito meus pais, é que eles sempre me colocaram em atividades físicas, sobretudo artes marciais, desde muito pequeno. E isso foi desenvolvendo uma consciência corporal também muito grande, né? A questão do reflexo no Kung Fu, depois o Tai Chi Chuan, a sutileza, né? O Taekwondo me deu assim flexibilidade com as pernas, me deu força. Então isso também ajudou o processo de consciência corporal, né? No final das contas, a gente antes de se perceber como alma, como ser é, sem além da matéria, é preciso também incorporar, né, encarnar no próprio corpo. Então a consciência corporal ajuda muito, porque você começa a realmente sentir os seus limites no corpo, né, trabalhar com ele, mas não para parar aí, né? Pelo menos no meu caso foi assim, né? Eu não estou dizendo que é certo ou errado, cada um faz o que sente fazer, porque todo mundo, o caminho de todo mundo é igualmente honroso e válido, né? Porque é o caminho de cada um que importa no final das contas. Então, assim, mas foi importante ter esse contato com um pouco de yoga, com artes marciais, para mim, no caso, foi assim o mais forte de todos.
Então isso me ajudou muito a ganhar consciência da minha parte corpórea. E vale citar também que o caminho, né, do autoconhecimento é cheio de mistérios. E foi acontecendo algumas coisas que eu não tenho explicação até hoje, não consigo explicar. E o que eu chamaria então de experiências místicas, que é diferente, por exemplo, de você estar sob efeito de algum psicoativo, alguma planta de poder. Para mim, no meu caso, aconteceram espontaneamente. Tipo, você está lendo um livro, de repente abre uma janela na sua visão interna e, enfim, coisas místicas acontecem. E isso me intrigou muito, porque aconteceu, eu devia ter por volta de uns 18, 19 anos, e me instigou muito. Eu falei, caramba, o que que é isso, né? Como é que... Da onde veio isso? O que que causou isso, né? E isso também me impeliu para ir buscar mais a fundo. Mais na frente do caminho, eu fui percebendo que essas experiências não querem dizer nada. No sentido assim, porque quando a gente é jovem, às vezes a gente acha que a gente, poxa, então eu acho que eu sou especial, eu acho que eu tenho não sei o quê, mas isso tudo se provou depois, né, como sendo apenas a voz do ego que quer se sentir especial, né? Quando também não quer se sabotar, mas isso é uma outra história, assunto para um outro vídeo aí, de repente. Mas o ponto é, essas experiências, elas acontecem, uma vez meu professor me falou uma coisa, ele falou assim, essas experiências são semelhantes a um sinal, a uma placa. Você está na Dutra, lá na Via Dutra, daqui a pouco você vê lá, São Paulo a 200 quilômetros. Significa que São Paulo chegou? Não. Mas você sabe que você está no caminho certo, né? Então as experiências que a gente tem, e tem vezes, gente que vê coisas, tem gente que ouve coisas, tem gente que é arrebatado por um sentimento de amor muito profundo, enfim, N coisas podem acontecer, né? É um sinal que você está numa direção que está levando de uma identificação simplesmente com o seu corpo, com a sua mente, com a sua personalidade, para uma ampliação de consciência, né? Para você perceber que você é muito mais do que isso, né? Do que a gente às vezes tem comumente a ideia de ser, né? Ah, eu sou uma pessoa, eu nasci em tal dia, minha personalidade é assim, assim, assado, minhas tendências são essas e tal. Né? Então tem muito mais coisas que vão sendo reveladas conforme a gente vai caminhando no caminho de encontro a si, encontro a Deus, conforme você concebe.